Bem, pessoal, então a ideia vai ser, eu vou dar uma luz aqui para vocês, né, de como resolver alguns exercícios. E aí esse é o nosso primeiro exercício aqui, então diz ali, ó, uma bailarina de massa 50 kg apoia-se na extremidade de um pé. A superfície de contato entre o pé da bailarina e o chão tem uma área de 4 centímetros quadrados. Dado o G igual a 10 metros por segundo quadrado, onde o G ali é a aceleração da gravidade, determine em newtons por metro quadrado a pressão exercida pelo pé da bailarina. Bem, então aqui eu já tinha feito um desenho, né, algumas anotações. Isso aqui então seria a ideia da região onde o pé da bailarina exerce pressão então em relação ao solo, né, ao chão. Então, né, qual é que é a ideia? Existe uma força que está sendo aplicada nessa região, e aí a força, né, tá aqui a equação já, a força dividido pela área, nos dá então como resultado a pressão. Bem, então basicamente o que vocês precisam, está sendo pedido para calcular no caso ali a pressão, né? O que vocês precisam, né? Vocês vão usar essa equação aqui. E aí vocês têm que conhecer então qual é o valor da força e qual é o valor da área. Bem, a área já foi informada, né? A área ali era de 4 centímetros quadrados. Então está aqui, 4 centímetros quadrados para a área. Precisaríamos, né, então já tem a área aqui, precisaríamos encontrar agora a força, né? E aí, olha só, a força, o que vai ser a força? Ora, a força é o próprio peso da bailarina, né? Ela vai estar apoiando todo o peso dela, só utilizando só um pé, no caso, né? E é só aquela ponta do pé dela, então, que está em contato com o solo, né? Então, a força é justamente o peso da bailarina. Bem, para a gente encontrar, então, a força-peso, né? Força-peso, o que a gente precisa? A gente precisa conhecer a massa e multiplicar pela aceleração da gravidade. A massa foi informada, né? A bailarina tem uma massa de 50 kg e a aceleração da gravidade foi informada que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, pegando esses valores, né, vocês pegando essa massa em quilos e a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado, o valor que vocês encontrarem nessa multiplicação, ele já vai, o resultado dele já será em newtons, porque aqui foram utilizadas as unidades do sistema internacional. Então a pressão também, a força-peso, a unidade dela será em newtons. E aí então, né, aqui vocês encontraram o último elemento que faltava para colocar, substituindo no lugar da força, colocando aquele P, né? Porque o P é a força que está sendo aplicada, no caso aqui, sobre essa área. O único detalhe que tem que ser observado é o seguinte, né? Como a pressão que pede para ser calculada, né? Aqui pede para que ela seja calculada em newton por metro quadrado. Então eu botei aqui, ó, a nossa pressão, ela tem que ser dada em newton por metro quadrado. Bom, para a gente ter esse resultado de pressão nessas unidades, necessariamente essa força tem que ser também dada em newton e essa área tem que ser dada em metro quadrado. E aí tem que cuidar, né? Porque a área que a gente tinha aqui foi dada em centímetros quadrados. Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar esse 4 centímetros quadrados, converter ele para metros quadrados e aí sim, então, poder aplicar aqui no lugar da área. E aí vai dar tudo certo.